Olá, povo de Deus. Estou de volta, professor Adilson Benevides, do CETEP, Seminário de Teologia de Pernambuco. Mais uma vez, voltamos para falar a respeito de temas relevantes dentro da teologia. Eu gostaria de, nessa oportunidade, falar um pouco a respeito da igreja, mas não igreja enquanto ideal, como a gente comentou nos últimos vídeos, a definição teológica de igreja, mas escolher uma denominação, como no caso a Assembleia de Deus e o próprio pentecostalismo, para falar um pouco dessa história. Falando em termos de pentecostalismo, né, que é a doutrina ou o ensinamento daqueles que creem na atualidade dos dons e manifestação do Espírito Santo, conforme Atos dos Apóstolos e o Novo Testamento, para os nossos dias. Nós podemos observar que ele inicia-se já no princípio do século XX, né? 1901, por ali, já começa o pentecostalismo. Suas origens são muito simples, né? E começam na figura do William Seymour, que tomou algumas aulas, né? Ele era filho de ex-escravos e ele tomou algumas aulas na escola bíblica Bethel, que estava na época sob a liderança do doutor Charles Fox Parham. Essa escola foi a escola na qual o movimento pentecostal teve a sua origem. E qual era as vertentes ou o que ensinava essa escola que acabou migrando para dentro do pentecostalismo este ensinamento? O pentecostalismo que eu falo, pentecostalismo clássico. Eles tinham duas ênfases. Primeiro, eles tinham uma ênfase muito forte na espiritualidade. E em segundo lugar, eles tinham uma ênfase no pretenso retorno ao ideal dos Atos dos Apóstolos, né? Eles acreditavam que as doutrinas de Atos deveriam ser revividas, a igreja deveria se reformar novamente, por assim dizer. Né? A questão do batismo no Espírito Santo é a ênfase principal, a chamada glossolalia, ou falar em outras línguas, é a questão principal defendida pelo pentecostalismo. O pentecostalismo defende que as experiências de Atos 2 foram reais em Atos e são reais para os nossos dias. Certo? Mas esse grupo, né, ou seja, a escola bíblica Bethel, administrada e liderada por Fox Parham, ela não é o único grupo no qual vemos aí a ênfase, essas mesmas duas ênfases. Nós podemos observar na história da igreja que também alguém enfatizou espiritualidade e enfatizou também um retorno a Atos para a igreja do seu tempo. Quem mais? No caso, o movimento da santidade do metodismo foi um movimento que também enfatizou uma volta à espiritualidade e um pretenso retorno ao ideal de Atos na Inglaterra e depois nos Estados Unidos, né? Também temos o pietismo alemão, né? Esse pietismo ele foi um segmento do cristianismo que buscava a vida em piedade, enfatizava a espiritualidade, inclusive os próprios morávios que influenciaram Wesley saíram do pietismo, eles eram pietistas, né? Tinham esse pensamento pietista que era uma resposta ao racionalismo que estava tomando conta das igrejas na Europa na época, século XVIII, século XVII. Então, a Europa estava permeada pelo racionalismo, ou o deísmo, o chamado deísmo cristão, entre aspas, né? O pietismo veio dar uma resposta a isso. E essa ênfase, essas duas ênfases, a ênfase na espiritualidade e a ênfase no retorno ao livro de Atos, na busca pelo poder do Espírito Santo, na vivência do poder do Espírito Santo, conforme Atos nos mostra, na vida dos apóstolos, na vida da igreja, que ficou conhecida como igreja primitiva, ela é a ênfase do pentecostalismo até os nossos dias. No entanto,
as igrejas protestantes históricas, elas divergem nesse sentido. Existe uma outra doutrina chamada o cessacionismo, ou seja, dá conta da forma como os crentes entendem, né, que os dons e as manifestações do Espírito Santo cessaram quando o cânon da Bíblia foi fechado no século I. Portanto, aqueles dons, aqueles milagres, aqueles sinais, aquelas maravilhas, e, portanto, a glossolalia também foi algo restrito apenas ao século I. Esse é um debate que perdura, é um debate que ainda está em aberto. E não existe vencidos nem perdedores, mas aqueles que têm a maturidade para discutir esse assunto certamente vão crescer espiritualmente no conhecimento destas coisas. É muito tranquilo para mim e para nós, né? Eu também me incluo como pentecostal, mas um pentecostal bíblico, né? Não dado aos exageros como aquilo que se chama hoje de pentecostalismo e que na verdade não é um exagero. Para mim é normal que haja esse debate, e esse debate não tenha sido encerrado ainda, apesar de alguns anos já debatendo isso, ambos os lados, tanto o protestantismo histórico quanto o pentecostalismo. Para mim é tranquilo porque, se nós formos analisar a história da igreja, a Trindade, o dogma da Trindade, o dogma das duas naturezas de Cristo, demoraram cerca de 3 séculos, 2 a 3 séculos de debate para eles fecharem em cima desse assunto. Como o pentecostalismo tem pelo menos 100 anos, essa questão ainda vai dar muito pano para mangas e é tranquilo que ainda não se tenha chegado a uma posição a respeito do papel, da atuação do Espírito Santo sobre a igreja nos últimos dias. Eu quero que você nos acompanhe aqui no grupo do CETEP, do Facebook, e curta lá também, se inscreva no nosso canal lá no YouTube, só digitar na barra de pesquisa Adilson Benevides e clicar lá no botão de inscrito para que você receba os nossos vídeos. Nós vamos continuar falando desse assunto. E existe dentro do pentecostalismo uma igreja que ela trouxe esse movimento para o Brasil e eu queria falar isso no próximo vídeo. Tá certo? Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor.